Sejam bem-vindos no oitavo ano a mais uma aula de matemática. Neste momento nós iremos estudar construções geométricas, especificamente desenhos geométricos e transformações geométricas. Esse conteúdo está no livro 2 das páginas 26 a 47. Pois bem, vamos lá. Construções com régua e compasso. O desenho geométrico é um ramo da matemática que estuda propriedades da geometria com o uso de representações gráficas. O estudo da geometria por meio das construções de imagens que permite que os conceitos sejam observados e experimentados, de modo que cada um possa construir o próprio conhecimento. Para as construções geométricas, é preciso materiais adequados como lápis bem apontado, borracha branca, compasso, um jogo de réguas contendo réguas paralelas, esquadros e transferidores. Para uma boa representação geométrica, o ponto deve ser pequeno e bem definido. Os segmentos tracejados devem se manter firmes, não podendo ser trêmulos. No uso do compasso, a ponta seca deverá ficar bem posicionada para não escorregar no momento do risco. Aqui vamos ver alguns conceitos que são bem importantes para essa matéria. Bissetriz. Bissetriz é uma semirreta que parte do vértice de um ângulo, dividindo-os em dois ângulos de mesma medida. E observe que este ângulo é um ângulo de 40 graus. Ao construir o segmento OC, é formado dois ângulos. O ângulo formado pelos segmentos AOC e o outro formado pelo segmento COB. Essas medidas de ângulo são iguais. Mediatriz. Mediatriz é uma reta que divide um segmento ao meio, formando 90 graus com ele. Ou seja, a mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento pelo seu ponto médio. O ponto médio é a metade do segmento. Simetria. Simetria é uma característica muito comum no cotidiano e a estudamos desde os anos iniciais no ensino fundamental. A encontramos na natureza, com exemplo aqui uma borboleta, no corpo humano, no rosto de uma pessoa e em construções. São três os tipos de simetria. Simetria por translação, onde as partes são repetidas e transladadas, deslizadas em diferentes direções. Simetria por rotação, as partes são repetidas e rotacionadas por um ponto. E simetria por reflexão, as partes são repetidas e invertidas, ou seja, refletidos por um eixo. Um exemplo bem comum em relação a simetrias, nós podemos observar em lajotas de algumas casas, onde cada lajota possui um desenho específico. A união desses desenhos forma um outro desenho, ou seja, eu tenho um mosaico onde várias partes de um desenho formam um desenho, onde a união desses desenhos forma um outro desenho. Um outro conceito muito importante a explicar é a homotetia. Homotetia é uma técnica de transformação de figuras, usada principalmente para a ampliação ou redução. Para poder transformar uma figura por homotetia, precisamos primeiramente definir um ponto fora dela, o qual será chamada de centro de homotetia. Observe nesta figura que possui um hexágono, uma figura com 6 lados, e tem o ponto H fora a esta figura. Eu projeto linhas auxiliares aonde tocarão cada vértice desse hexágono.
A partir do momento que eu vou tracejando, eu poderei fazer uma ampliação da figura, se eu ir para frente dela, ou fazer uma redução, se eu vir atrás da figura. Para ampliar ou reduzir uma figura por uma titia, se eu querer ampliar 2 vezes a minha figura, basta medir a distância do ponto fora da figura até um vértice. A mesma coisa se eu quiser reduzir 2 vezes essa imagem. Ponto de fuga e perspectiva. O centro de uma titia pode ser usado para criar figuras em perspectiva. É delinear uma figura em 3D. Quando usamos um ponto para produzir uma figura em perspectiva, ela recebe o nome de ponto de fuga, pois as linhas do desenho correm para esse ponto. O ponto de fuga é bastante usado por designers gráficos para a criação de projetos em 3D, personagens e outras ilustrações. 8º ano, aqui termina a nossa aula e façam as nossas atividades.